Canal Outra Liga, conforme prometido, falando mais de futebol coreano, porque praticamente todo time tá com brasileiro, mostrando como os caras estão gostando disso. E o teu time tem mais de um, né? Porque eu já entrevistei um. Seja bem-vindo, Calil. Obrigado, agradeço pelo convite. Muito feliz de estar aqui no canal da Outra Liga. Obrigado pela oportunidade. E aí a pergunta que eu faço, começando com todo mundo, assim, como é que você chega no futebol coreano? Porque eu vejo, por exemplo, na Q2 que eu que sou Ponte Preta, eu vejo um Fecim indo para lá, eu vejo. Ano passado eu falei um Zeca que estava no Mirassol. Os caras estão olhando bastante futebol daqui, né? Exatamente. Bom, eu tenho uma carreira mais teoricamente consolidada no Brasil. Eu joguei mais por lá. Tive uma breve passagem no Japão, então eu conheço mais ou menos o futebol asiático. Mas essa é a minha primeira vez aqui na Coreia. É um mercado muito difícil de entrar e meus empresários entraram em contato, disse que tinha uma oportunidade de eu vir para cá, que o Buchon, inclusive, tinha um interesse e agarrei a oportunidade na hora. Porque uma coisa que aos poucos, claro, quem cria o canal que nem eu crio, tem uma natural curiosidade do futebol pelo mundo. Né? Algumas ligas eu já acompanhava mais. Eu assumo que na pandemia, futebol da Bielorrússia e da Coreia, que eram os únicos que tinham, eu comecei a acompanhar mais. Mas entrevistando gente aqui no canal, eu fui saber que tinha muito coreano já que já conhecia bem o futebol do Brasil, gente que jogou no Brasil. O teu contato, então, de Coreia não tem nada a ver da época do Japão ou nada, foi direto dos seus empresários, né? Exatamente. A época do Japão foi. Eu tinha 20 anos, hoje tenho 27, então faz bastante tempo. Mas é um mercado que eu sempre quis entrar novamente, porque é um mercado muito bom. Os países asiáticos têm uma qualidade de vida muito grande. Aqui a gente recebe em dia, não existe atraso de pagamento e a cultura, a educação do povo é muito interessante para você trazer sua família, criar talvez um filho. Então, para mim, entrar nesse mercado foi uma oportunidade assim que eu vi com bons olhos quando meus empresários trouxeram e agarrei na primeira oportunidade que tive. Sim, que eu falei, esse ano levaram muita gente, só não leva no time do Exército porque não tem nenhum brasileiro alistado no Exército, senão É, estaria lá também, com certeza, porque exatamente. por isso eu também gosto tanto de falar que pô, o mercado que está com porta muito aberta para brasileiro, mas as portas são limitadas, né? E uma coisa que eu falo sempre no canal aqui é o seguinte, cara, um cara da tua posição no Japão, na Coreia, acho que não tem como dar errado, cara, mas como é que tem sido essa adaptação aí, apesar de já ter jogado no Japão? É um pouco diferente, mas faz tempo. Como é que tem sido essa adaptação para ti? Você chega nessa temporada, né? Cara, cheguei essa temporada e a adaptação no começo é um pouco difícil, porque é um futebol totalmente diferente do brasileiro. Acho que é totalmente diferente de qualquer lugar do mundo. É um futebol muito intenso e muita força, muita velocidade. O futebol do Japão tem essa também, mas é um pouco mais técnico. Os jogadores são um pouco mais técnicos mas também é muita intensidade. Mas aqui é muita força. É um futebol completamente diferente do Brasil que a gente está acostumado. Às vezes um pouco mais um jogo cadenciado, um jogo mais lento. Aqui não. Aqui é um jogo extremamente físico e extremamente rápido. O começo é um pouco difícil porque as sessões de treinamento são muito duras, são muito altas. E geralmente quem vem do Brasil ou de um lugar onde a intensidade é um pouco menor acaba sofrendo. Mas depois, quando pega o ritmo, acostuma e vai embora. Porque aqui, pô, o pessoal faz muito treino. Quer dizer, quando tem tempo para treinar, porque tem muito jogo, na verdade. Mas, de fato, pega então o ritmo do treino aí, porque normalmente o jogador já está condicionado no Brasil. Estava jogando, mas realmente pega isso daí. Não, realmente o ritmo do treino aqui é muito elevado, é muito alto. Eles gostam muito de treinar em alta intensidade. A pré-temporada é algo de outro mundo. Eu nunca tinha experimentado algo tão intenso. No meu caso, a gente foi para a Tailândia, a gente passou um período lá de um mês mais ou menos e os treinos eram exaustivos e praticamente todos os dias tinham dois períodos. Então, assim, é outra realidade do Brasil, onde a gente às vezes só treina um período, ou o treino dura 40 minutos, 45, aqui dura 2 horas, aí terminou o treino, vai para academia, mais 30 minutos. Então, é algo
completamente físico. Exige muito do atleta o físico. E juntamente com isso precisa ter com um mental muito bom. E aí, quando eu criei o canal, eu pensava, pré-temporada deve ser tranquilo falar com os caras lá. Eu achava que era desculpa que os caras falavam, não, depois, quando a gente entrar na temporada a gente conversa. Eu falava, pô, mas não tá nem viajando, nem nada. Não, o cara tá exausto, tá sugado, porque é pra tirar o Exatamente. couro mesmo, né? Exatamente. É algo de outro mundo, assim. Até sou muito amigo do Gabriel Ramos aqui, a gente sempre anda junto e ele sempre comenta, fala, cara, pré-temporada aqui na Coreia, não sei em outros lugares, mas aqui na Coreia eu acho que é a pior que eu já peguei. Eu falei, realmente é muito intenso, é alta intensidade a todo momento. Por exemplo, o Japão também faz o mesmo tempo, mas eu não sei se é tão puxado assim, cara. Acho que é cultural mesmo aí. A Não, coisa eles treinam é. bastante também, mas eles gostam muito de trabalho técnico. Quando acaba o treino lá, eles ficam uma hora e pouco, só fazendo fundamentos, finalizações, treino de passe. Então, eles prezam muito a qualidade técnica, o aperfeiçoamento. Agora, você já tem uma passagem grande no futebol do sul do Brasil, que é um futebol meio pegado. Mesmo assim, você sente um pouco, né? Realmente, é igual eu falei. O futebol do sul do Brasil é realmente igual você frisou, é bem intenso, é diferente dos outros estados, como um paulista, como um mineiro. É um futebol bem mais intenso, só que eu acho que não se compara aqui. Aqui realmente a intensidade é muito alta, os jogadores são muito fortes fisicamente, então você precisa se adaptar o mais rápido possível, você precisa pensar na frente, você precisa sempre estar treinando seu corpo fisicamente, numa academia à parte, você precisa fazer sempre um complemento, porque aqueles fisicamente são realmente acima. Gabriel também, realmente, que eu falei, ele ficou impactado. Eu lembro que a gente conversava, tudo. Cara, que loucura que foi, mas também é outro caso que mostra como tá olhando o brasileiro pelo mundo. Que o caso dele, eu falava, poxa, vem de um mercado bem diferente, né? Então, É, pô, tá puxando muita gente e tem ano, por exemplo, por enquanto, tá muito equilibrado aqui dois. Que às vezes tem time que sim. dispara alguma coisa ou outra. Eu perguntei para ele há um tempo, porque bom, faz um tempinho que eu conversei com ele, mas pergunto para ti também, qual que era a expectativa do Buchon? Dava para ter alguma expectativa aqui, porque todo time investe. Cara, Pô, eu, tem time que eu traz o Valdívia, o outro vai lá, pô, não isso. tá só trazendo por trazer, os caras estão querendo gastar, estão querendo crescer. E tá super equilibrado, né? Acho que os 6 primeiros tem 3 pontos de diferença, né? Exatamente. Eu não esperava que fosse tão equilibrado. Tá parecendo até uma Série B do brasileiro, que é algo totalmente equilibrado. Todos os anos a Série B no Brasil é equilibrado. E esse ano aqui na Coreia está sendo assim. Eu não tive a experiência dos outros anos. A gente pesquisa, vê as colocações dos clubes e realmente tem uma disparidade do pessoal lá de cima e os outros lá de baixo. Mas esse ano, eu acho que como vem muitos estrangeiros para ajudar também. A contratação de brasileiros, principalmente, tem sido muito alta. Então, a competitividade está sendo maior, entendeu? Os times estão conseguindo equilibrar legal. Então, está sendo um campeonato bem equilibrado, bem disputado. Os brasileiros nos outros times estão fazendo diferença. Isso é importante para nós, porque a gente mantém uma porta aberta aqui importante, né, para as outras pessoas que vierem ou até para a sequência dos próximos anos, se a gente permanecer aqui. Uma coisa que eu acho que acontece aí, por enquanto, que dá essa descolada quando se vê a classificação final, é que como não tem rebaixamento, muitas vezes o time que tá vendo que não vai ser campeão, acho que dá tira o É, pé um pouco. Só exatamente, que normalmente já tem um time que descola, não tem ninguém descolou e realmente tá muito Série B, cara. Tá um negócio assim. Assim, sempre foi meu Série B do Brasil, porque qualquer um ganha de qualquer Uhum. um. Isso. Mas de pontuação tá um negócio maluco. O que faz ser mais interessante aí. Acho que É, praticamente em qualquer clube que você tá, dá para se destacar, dá para aparecer, né? tem uns dois ou três clubes que em pontos estão um pouco inferiores, que não tem tantas vitórias, mas é muito equilibrado mesmo e todos os times, eu creio assim, têm capacidade um pouco de se destacar. É, nosso caso aqui no Butião, nosso time está, graças a Deus, consolidado, a gente tem um ponto positivo, a gente está brigando sempre na parte de cima. E é igual você disse, não existe jogo fácil aqui. Aqui todo jogo é muito difícil,
Não interessa se vai jogar contra o último colocado ou contra o primeiro colocado, os jogos são iguais. Então a gente tem que ser um time coeso, unido, tentar ganhar o máximo de pontos possíveis fora de casa e dentro de casa ser, né, sempre positivo, sempre buscar a vitória para a gente ser um time forte e brigar na parte de cima da tabela. Pesa muito jogar fora de casa, cara, porque, sei lá, no Brasil às vezes tem condições tão adversas, tão loucas. Aí não, tudo é perfeitinho, o campo é perfeitinho, tudo é redondo, o povo é educado, que nem no Japão, tipo, mas tem alguma coisa assim, tem algum fator muito diferente, cara? Porque Ah, talvez pro Jeju tenha, porque pega a ilha, tudo, mas não sei se pros outros, isso. né? Cara, acho que você está acostumado a estar treinando em casa, você treina no seu estádio e você vai para um estádio totalmente diferente. Sempre tem um ambiente diferente, querendo ou não, tem uma torcida apoiando outro time. Então tem um pouco sim de influência, não chega a ser tanto, mas tem influência sim, né? Porque geralmente o time que joga dentro de casa vai querer impor o ritmo, vai querer a vitória, quer mostrar para o torcedor que foi apoiar. Aqueles têm muito isso. Hoje vocês têm que mostrar para o seu torcedor que vocês estão com vontade, que vocês querem ganhar, porque muitos vieram aqui ver vocês assistirem vocês jogarem. Então isso é algo que aqui na Coreia eles prezam muito. Hoje jogo dentro de casa, vocês precisam mostrar para o torcedor que vocês querem ganhar, por mais que você perca, mas se você mostrar que está com vontade, quer ganhar, eles elogiam muito isso. Como é cultural o negócio, porque aqui no Brasil também tem, só que os caras vão para quebrar o carro, tudo, o negócio, né? Não, É outra situação, né? Para ameaçar, né? Aí, que, por exemplo, olha só, eu lembro os primeiros papos que eu tive de Coreia, o canal tá com 2 anos e meio já, mas Coreia não, desculpa, de Tailândia, os caras falavam que é muito comum, sei lá, a gente vê um jogo, começa a tomar uns gols, às vezes tenta segurar até para desacelerar o jogo para tentar recuperar. Lá não, os caras querem acelerar mais ainda para recuperar. Só que normalmente você toma mais gol até assim, mas é um exatamente. hábito que é cultural. Aí, na verdade, não é nem tanto o jogo fora, é o fator casa mesmo que os caras respeita a torcida, tem que dar o melhor mesmo, tem que ganhar. Exatamente. Aí, É, uma coisa que é curiosa que nem todo mundo, mas poucos até, tem essa experiência que nem você falou. Você chegou a jogar no Japão, tudo bem que foi jovem, mas o que dá para comparar? Você falou da questão técnica dos caras, eu entendo que é um futebol que joga há mais tempo, já tem 3 divisões mais estabelecidas há mais tempo, mas surpreendeu bastante a Coreia depois de já ter passado por um Japão, por exemplo. cara, surpreendeu bastante. Porque, igual eu vou sempre frisar para você, é a questão da intensidade, aí também a questão do poderio físico dos jogadores aqui. Eu falo de força mesmo, de trombada, de não ter espaço dentro do campo para jogar, você tem que ser extremamente rápido, tem que pensar, antever as jogadas. Porque o que eu me lembro do Japão é um país que o futebol é extremamente técnico, então os times gostavam de ficar com a bola, entendeu? E sempre assim, jogadas muito combinadas e sempre bola lançada do ponto futuro. Então, cara, é totalmente diferente do Japão, entendeu? Apesar de ser dois países próximos e com questões culturais um pouco parecidas, eu acho que na questão do futebol eles são muito diferentes. Aqui na Coreia eles gostam também muito de trabalhar a técnica, a questão do passe e o domínio orientado, que eles gostam muito também. Mas no Japão eles treinam mais o aperfeiçoamento. E eu acho que isso vai fazer, e já tá fazendo a Coreia crescer muito rápido, cara. Porque você vê no Sub-20 tudo que. É impressionante a raça, a entrega que o coreano tem, cara. É um negócio meu. É uma entrega argentina, às vezes, aqui. É um negócio que os caras vão pra morder, né? E esses caras Exatamente. vão pegando, vão desenvolvendo a parte técnica, tática também, cara. Realmente vai crescer muito, já tem crescido muito, né? Exatamente. Cara, se você. Acho que você deve ter acompanhado alguns jogos já da K2 ou da K1. Cara, é impressionante a entrega que os coreanos têm dentro de campo, a vontade que eles têm. Às vezes, assim, se você vê um lance, vem dois coreanos juntos e dão um carrinho, se trombam, se precisar dar carrinho de cabeça, vão dar. Então, cara, eles são extremamente, cara, aguerridos. É uma cultura onde eles não querem perder nunca, eles são extremamente, como é que eu posso dizer?
eles entram em campo com afinco mesmo, com muita vontade de ganhar, de disputar as jogadas, de não perder, entendeu? De vencer os duelos, tanto aéreo quanto por baixo, não querem saber. E é um futebol que está evoluindo. Se eles evoluírem na parte de que o brasileiro tem um pouco de malandragem, um pouco de calma, porque vontade eles têm, técnica. Se começar a trabalhar um pouco mais da parte de malandragem, de drible, de pô, ser um cara diferente, tentar ser um cara diferente, não ser monótono, não ser igual a todo mundo, né? Tenho certeza que, cara, é uma seleção, é um país que tem muito a crescer no futebol. Bom, eles chegaram na semi do Sub-20, a gente não chegou, né? Exatamente. Então, acaba Exatamente, sendo isso já. foram melhor Mas, que nós. agora, uma coisa que é curiosa, que eu falei que eu acompanhei mais futebol da Coreia na época da pandemia, e, pô, teve um cara que se destacou muito na época, que era o Júnior Negão, Certo. que, se não me engano, voltou para a China de novo. Eu queria ter muito ter falado com ele, porque uma coisa que aparecia, quem pegava a sua estatística, foi um ano, pô, foi maravilhoso para ele, o cara ganhou tudo, o time ganhou na Champions da Ásia, tudo, foi goleador, mas quando você viu os gols dele, acho que ele já tinha que meio entendido a forma do jogo. Tudo bem, ele estava no Sun Hyundai, time que tem puta grana, é um time que, enfim, os times da Hyundai tem que ganhar na Q1, é outra situação. Mas você vê que claramente ele jogava de uma forma que ele sabia mais ou menos quando ia ser o gol, e às vezes parecia que nem era a lei do máximo esforço. Tipo, o cara parecia que entendia o momento que a coisa ia chegar, a bola ia aparecer para ele, e fazia muito gol. Aí te pergunto, você teve que adaptar muito o teu jogo, tá tendo que adaptar muito o teu jogo para conseguir fazer o melhor teu aí. Cara, depende do time da Coreia aqui, eles têm uma formação diferente, um estilo de jogo. O nosso treinador, ele gosta de fazer uma formação em cima do adversário. Nosso, nosso time geralmente não joga com meia, joga com três zagueiros, cinco, dois alas, dois volantes e três atacantes. Então, tipo assim, joga 3-4-3 ou às vezes 3-5-2. E no Brasil a gente não usa essa formação praticamente. É só um 4-4-2, um 4-3-3. Então, essas são as duas formações padrões no Brasil hoje. Então, para mim, eu estou tendo que adaptar um pouco o jogo porque a gente joga sem meia. Então, querendo ou não, o nosso time vai jogar mais pelas beiradas, vai jogar um pouco mais com cruzamento, com os alas. Então, você tem que usar muito espaço, você tem que tentar receber a bola em condição de você finalizar. Isso tem que ter uma adaptação boa, porque no começo é muito difícil você receber bolas em condições de finalizar, principalmente na K2, eu não sei, na É, porque K1, você eu tem que acho se que tem um pouco mais de sacrificar um pouco espaço. mais taticamente para fazer ele funcionar na cara do gol, né? Não tem como, né? Exatamente. Então, tipo assim, às vezes eu, como centroavante, tenho que buscar um pouco mais a bola, tentar fazer uma jogada diferente, ou individual, para conseguir finalizar, porque às vezes tem jogos que você vai ter uma chance ou duas chances no máximo. Estou dizendo no meu time, não sei os outros. Mas então, às vezes, a gente tem um pouco de dificuldade, porque igual eu estava dizendo para você, é um futebol que não tem espaço, você não tem espaço para pensar, você tem que pensar rápido, tem que tocar rápido, tem que se movimentar rápido, tem que ter velocidade. Então, a gente precisa adaptar o mais rápido possível, mas agora eu já peguei mais ou menos o jeito como que funciona e espero que aqui para frente as chances de gols aumentem. É, porque no fim você acaba virando um 9 de sacrifício, vira um falso 9 às vezes até, né? Para conseguir fazer virar, ajustar, porque. Mas acho Exatamente. que é esperado então pelo treinador, né? Porque você tá jogando direto, tá super assíduo, só que você tem que jogar pelo jogo, né? Não tem como, né? Exatamente. Às vezes você faz mais um papel tático do que propriamente dito o seu papel de centroavante. Às vezes eu tenho que fazer mais o papel de marcação, de fechamento de espaço, perdão a palavra, fechamento de espaço, de taticamente ali na frente controlar os volantes, marcação, do que propriamente dito fazer um ataque. Tem jogos que praticamente a gente não fica com a posse de bola, entendeu? Praticamente a gente só espera atrás da linha da bola e joga pelo contra-ataque. Então a gente se sacrifica às vezes taticamente, o que o treinador pede e a gente precisa escutar e fazer. Que já é um sinal de evolução desse mercado, ou seja, nem todo mundo joga igual. Apesar de Exatamente. todo mundo se quebrasse para se entregar igual, né? Não importa a tática, mas acaba tendo isso. Exatamente. Porque eu sei também, a adaptação do Gabriel no começo também não foi fácil, porque realmente joga diferente. Então É,
Exatamente, a posição dele, ele chegou aqui como ponta esquerda, foi quando o treinador perguntou para ele, só que é uma posição aqui na Coreia que você é extremamente, você tem que ser muito físico, você tem que ter muito preparo físico, você tem que atacar, você tem que voltar para defender, então você tem que ter muita intensidade para você conseguir fazê-la, porque os pontas coreanos aqui, eles têm muita força de ir e voltar, como se fosse um lateral mesmo, entendeu? E o Ramos no começo, foi que a gente estava conversando, às vezes tem um pouco de dificuldade por causa dessa intensidade de ir e voltar. Às vezes a gente não, nós brasileiros ou que vem de outros países, a gente não está acostumado nessa intensidade de atacar e depois voltar máxima velocidade para defender. E eu gosto dele jogando como meia, o Ramos, quando ele joga mais centralizado, porque ele tem muita condição técnica e a gente sempre se aproxima um do outro para fazer jogadas como uma tabela ou um acha o outro para tentar criar chance de gol. Agora, você falou, vamos lá, voltando ao Japão. Se foi cedo, é bem raro um cara chegar tão cedo no Japão, né? Como é que você foi parar no Exatamente, Japão tão cedo? Porque normalmente vai. A Ásia, pelo menos, acaba contratando caras na tua idade, assim, por exemplo. certo. Cara, a minha história foi um pouco curiosa porque eu estava no momento no Criciúma, tinha aproximadamente 19 anos e estava, acho que se não me engano, indo para a minha última Copa São Paulo. Última ou penúltima, eu não me lembro, não me recordo. E nessa Copa São Paulo, se não me engano, eu fiz 4 ou 5 gols e a gente acabou caindo para o Inter, eu acho, de Porto Alegre, mas foi um momento para mim, na minha carreira, que abriu muitas portas. E tinha olheiros lá do clube do Japão e que se interessaram. E nesse meio tempo eu ia para casa para pegar férias, só que o pessoal do Criciúma me ligou, ó, você precisa apresentar, porque você vai treinar aqui com o profissional. Aí beleza. Aí eu acho que eu tirei uns 3 dias de férias, que ia ser, sei lá, um mês. Aí peguei, voltei, comecei a treinar lá, e daí o presidente me chamou junto com o treinador e disse que tinha uma oportunidade para ir para o Albirex Niigata, do Japão, que no caso era J1, que era a primeira divisão no ano de 2016. E, cara, para mim sempre foi um sonho sair do Brasil, ter uma nova experiência. Nunca imaginaria na minha vida que iria para uma Ásia, quando a gente está no Brasil lá, a gente vê os grandes jogadores na Europa, a gente quer ir para a Europa, a gente quer jogar num grande time europeu, a gente quer fazer a nossa carreira lá, só que a gente nunca imagina que vai abrir a porta da Ásia, né? Ainda mais Japão, tão longe de casa que você vai falar para as pessoas ao seu redor, nossa, mas você vai para o Japão, tão longe, né? Mas não, é meu sonho. Falei com meu pai, com a minha mãe, decidi agarrar. E foi uma oportunidade, assim, uma experiência incrível. Um ano que eu fiquei lá. É um país sensacional. Isso todo mundo fala. Mas uma coisa que eu puxo o gancho do começo da conversa tua é que são dois países, Coreia e Japão, que quando começa a ver gente que já tá pensando família, filho, tudo, putz, pesa muito a qualidade de vida desses lugares, né, cara? Acho que isso é inquestionável, né? Na época que você estava Exatamente. no Albirex, já tinha um segundo time que jogava em Singapura? Tinha já, a gente inclusive fez um amistoso contra eles durante o ano. A gente se enfrentou lá no Japão. E também a gente enfrentou a seleção de Singapura no amistoso. Então a gente tem esses jogos assim diferentes, a gente pode se dizer, né? Mas a gente enfrentou sim. Eu não conheço o time do Albirex Niigata de Singapura. Eu só sabia que o treinador lá do Albirex Niigata de 2016, ele foi treinador do Albirex Niigata de Singapura. Mas não sei como que é o futebol lá. Não, porque é muito curioso, né? Tipo, é o time que bota o sub-23 para jogar a liga principal de Singapura e vira e mexe e ganha, né? É um negócio que É, é um time diferente lá no Japão, cara, que deu uma caída, tá voltando. E, pô, é exatamente. legal ver de novo, cara. Mas quando você chegou lá, você tava recente no Criciúma até ou não? Tô falando besteira, não. É, eu, eu comecei minha base no São Paulo Futebol Clube, fiquei 5 anos lá e fui pro Criciúma, acho que nos meus 2 últimos anos de juniores, ou último, não lembro. E quando eu cheguei lá no Japão,
tinha muitos brasileiros lá já. Então eles me ajudaram muito. Aqui no Brasil, muito novo eu tava, realmente. Lá no Criciúma, lá, eu subi profissional muito cedo. Tive umas oportunidades, mas aí eu ficava nessa de subir e descer, até que consegui me consolidar no time profissional. Aí não desci mais, né? Mas aí é isso. Porque uma coisa que eu falei com o Hugo Gomes, cara. Pô, o Hugo Gomes foi da base de São Paulo há muito tempo, foi capitão do time da Copinha, tudo. Foi uma época, pelo menos, não sei se acaba coincidindo com a tua, mas acho que era uma época que o São Paulo não dava chance para os caras mais novos, né? Ainda hoje não dá muito, eu acho. Foi mais ou Uhum. menos que fez isso você sair depois de tanto tempo do São Paulo, né? Cara, na época que eu tava no São Paulo, para você subir profissional, você tinha que ser muito diferenciado, porque na época que eu tava lá era Kaká, era Ganso, era Pato, É, Allan Kardec, Luiz Fabiano. Então, tipo, na minha posição, que é atacante, para você, né, subir pro profissional para disputar teoricamente vaga com esses jogadores, é praticamente, né, você tem que ser um craque, né? Enfim, depois de 5 anos, optei para buscar novos ares. O Criciúma, na época, estava na Série A, na época quando eu me mudei para o Criciúma. Foi na época que caiu, era a época inclusive. do Angeloni? Era a época do Era a Angeloni, época né? do Angeloni, É. era a época do Angeloni. E, cara, a estrutura que o Criciúma oferecia era de encher os olhos, você olhava assim, que era muito próximo do que o São Paulo oferecia, entendeu? O São Paulo tinha o CT de Cotia lá e o Criciúma estava fazendo o próprio CT dele, já estava em fase de conclusão. E depois que concluiu, ficou incrível. O centro de treinamento do Criciúma oferece tudo que um atleta de base precisa e o profissional também. Isso eu não sabia. Isso eu não sabia. É, Ainda mais vindo alguém que falou do São Paulo. Pô, o São Paulo ainda é uma puta referência. Sempre é, foi, aqui tem surgindo concorrentes, mas quem fala a estrutura de Cutia, pô, no mundo é raro ter um negócio desse. Então, é sensacional, é algo de outro mundo, assim, que a gente tinha 4 ou 5 refeições por dia, aula de inglês gratuita, tínhamos aula de reforço se precisássemos, o São Paulo paga escola particular, então, cara, é coisa de outro mundo. o Hugo mesmo falou, pô, foi um clube que permitiu fazer faculdade, que é super raro, cara, no Brasil. Exatamente. Só que você ficou vinculado ao Criciúma um bom tempo aqui no Brasil, né? Mesmo às vezes você foi emprestado para alguns clubes via Criciúma, né? Ou tô falando besteira? Não, fui emprestado para outros clubes, sim. Para um, não, perdão, não fui. Eu só fiquei no Criciúma e fui emprestado para o Japão. Fui emprestado para o Japão e retornei. Aí Ah, então os depois outros fiquei clubes aqui, até. que é de onde eu te conheço mais aqui de interior, tudo, da de São Paulo, já Não, era outra rotina já. isso, já era outra rotina. Quando eu fui para o Japão, eu tinha um ano de contrato, já estava finalizando, e quando eu fui para lá, eu renovei por mais 3 anos no Criciúma. Ah, Então, eu cumpri um no Japão, voltei e cumpri mais 2, entendeu? Acabou que não quiseram renovar e eu fui buscar outros clubes. é isso que eu acho curioso do futebol do Japão, porque, como eu falei, é raro eles levarem cara novo, e é raro eles ficarem com esse cara novo também, que acho que a adaptação não é fácil também, né? Né, exatamente. Foi um momento, assim, para mim, uma experiência incrível, mas eu não tive tanta oportunidade de jogar. Porque, como a Ásia aqui, pelo menos no Japão, só poderiam jogar 3 estrangeiros, e na época estava difícil porque os principais jogadores do time sempre jogavam. E na época era o Cortez, lateral esquerdo, que foi campeão da Libertadores com o Grêmio, tem mais um nome no Brasil. O Léo Silva, que rodou, pô, 10 anos no Japão, um Esse cara é. Já sensacional. tentei falar com ele, esse tem história, mas. Exatamente. Esse cara é fenomenal. E o Rafael Silva, que está no John Book agora. O Rafa Show? É o Ele, Rafa Show, né? é, ele foi campeão da Champions League da Ásia com o Urawa. Então, eram os 3 principais jogadores. Então, para mim, era um pouco difícil ter oportunidade. Mas joguei alguns jogos sim. E, cara, se você não tem uma regularidade lá, se você não tem jogos, se você não tem gols, se não tem minutagem, fica um pouco difícil ficar lá, que é um mercado extremamente difícil de entrar também e de Então, acho que permanecer. por isso que. É difícil dizer não
Mas é difícil também ficar. Eu vejo hoje em dia, olhando estatística, falando com muita gente, é muito raro. Antes talvez ficava mais nos times da J3, que era sub-23, tudo, mas mesmo assim, hoje já não é mais. Cara, é difícil mesmo de conseguir agarrar a chance, né? É complicado, porque eu costumo dizer que japonês, quando ele confia em você, ele confia de verdade, e quando ele não confia mesmo. Então, cara, você tem que ter algo a mais lá. Nós já somos contratados como estrangeiros, então eles têm em mente que nós somos diferentes, questão de habilidade, entre outras coisas. Então você precisa mostrar algo diferente, você precisa, sei lá, mostrar que você está com vontade, que você quer se aperfeiçoar na língua, você quer viver os costumes deles, você quer experimentar as comidas, você tem que entrar, mergulhar de cabeça mesmo no país que você está vivendo. Agora, daí sua realidade foi voltar para o Brasil, foi enfrentar os times que, por exemplo, eu não falei aqui, mas eu sempre falo, porque eu sou Ponte Preta, por isso que eu começo a acompanhar todo mundo aqui que acaba vendo, é a tua realidade, você enfrenta esses times aqui de Série B. Você tinha vontade realmente de sair do Brasil um bom tempo, porque você ficou um bom tempo depois, né? Cara, eu tinha muita vontade, mas como eu estava Você falando no estava em começo da vitrines boas, eventualmente, aqui localmente, para ele dar um puta salto, né? Então é. Eu costumo dizer que exatamente. time de Série B acho que é onde o jogador fica com mais dúvida de sair ou não, né? Não sei se você acha, pensa igual, assim. Não, eu sempre tive a ambição de jogar fora, de ficar um bom tempo, fazer minha carreira praticamente toda fora, mas como eu sou um atleta que não tive tantas oportunidades, tanta sequência de jogos por questões de lesões ou questões também de momentos difíceis que todo atleta passa na carreira, e a hora que Deus também queria para minha vida no momento. E, cara, Série B eu disputei muitas vezes, já disputei Série D, já disputei Série C. Então, quando a gente joga no Brasil, a gente vê tudo que acontece, a questão da cobrança interna, questão externa de torcedores, a cultura do cancelamento agora. O cara não pensa duas vezes em querer sair para uma cultura que sabe que você vai ter paz para você trabalhar, que você vai Que é poder só ter paz trabalhar com a sua bem que família. os caras vão reconhecer, mesmo se não ganhar, né? Exatamente, porque no Brasil a gente não tem isso. A gente pode estar 3 vitórias consecutivas, perder uma, tá tudo errado. Aí vai presidente no vestiário, vai diretor no vestiário, tá errado, tá isso. Aí torcedor manda mensagem no seu Instagram, nas suas redes sociais, ó, oh, você é ruim, você é fraco. Isso né, já corriqueiro do Brasil, algo que acontece todas as vezes. Ah, vaza daqui, vaza do time. Então, tipo, a nossa cultura em relação ao futebol, a questão do cancelamento faz muito os atletas brasileiros quererem ir para outros países tentar uma nova oportunidade e também questão financeira, trazer uma condição melhor para a família. Nada, o calendário era inteiro pagando certo. É que no Brasil, Exatamente. que nem eu falei, eu não cheguei a falar, né? Que eu tô com outro canal lá, que é o podcast do Jorge, para falar. Foi criado justamente para falar com gente que voltou pro Brasil. E eu tinha essa noção, sei lá, de que às vezes o calendário de metade do ano é de um jeito, metade é de outro. Quando começa a falar com as pessoas, mesmo começa a ver que, na verdade, o calendário da metade do primeiro trimestre é de um jeito, a outra metade é outra. Tipo, é um negócio maluco, ainda mais agora que pode transferir mais, né? Então, estabilidade zero, né? Exatamente, não tem estabilidade nenhuma. Muitos jogos, muitos campeonatos e cobrança sempre lá em cima, cobrança muito alta por parte de jogadores e por parte perdão, de torcedores e a própria diretoria, né? O que, pelo menos, acho que te deixa cascudo para chegar aí, mesmo jogando num time que joga bem diferente. É. Ter cabeça, ter tranquilidade para saber que, pô, vai indo, vai indo, vai indo, a coisa vai dar certo, né? Não, exatamente. Igual como eu disse, eu joguei uma série D, então eu posso dizer realmente qual que é a realidade do futebol no Brasil. É uma realidade muito diferente do que muitos acompanham. É um futebol, é uma profissão muito difícil que muitos são empregados no primeiro semestre, no segundo já não tem emprego, tem que trabalhar com outras coisas para trazer o sustento para a família. Então eu encarei essa realidade, encarei o que é o futebol brasileiro, Pois é, passei por vindo da todos base de os São Paulo, seus. então você viu futebol de verdade, né? Exatamente. Eu vi o futebol de verdade. Então, tipo assim, cara, o importante é não desistir nunca,
você vai passar por dificuldades, vai passar por momentos difíceis, vai querer desistir, vai querer parar. Só que o importante, cara, dessas oportunidades é igual você disse, você fica cascudo, você fica experiente, você já passa por tanta coisa, por tanta dificuldade, você amadurece e tem certas situações que para você depois que acontece, claro, já passei por isso, então eu sei como é que é, daqui a pouco as coisas vão melhorar. Acho que talvez por isso também que a Asa acaba contratando um cara um pouquinho não tão jovem, né? Que já sabe que o cara já tá mais focado, né? Exatamente. Tipo, mais focado, não, mas já, o couro já tá outro, né? É, isso mesmo. Porque, pô, o que se diz de disciplina em Japão, Coreia, é um negócio maluco. Então, você. Porque imagina, às vezes eu me coloco no lugar do cara aí contratando. Se um moleque tá brilhando tudo. Às vezes não tá maduro, sei lá, tem muita ilusão. A profissão no Brasil, ela não é que nem no resto do mundo. O resto do mundo é só mais Exatamente. uma profissão que você tem que levar a sério, não é? Tipo, É você deve isso. levar uma vida super normal aí, correto ou não? É, cara, o futebol, como você sabe, todos sabem, a gente precisa performar todo dia, né? Então você é obrigado a amadurecer cedo. No meu caso, quando eu fui no Japão, eu não tinha tanta maturidade como eu teria que ter no momento. Então acho que foi isso um dos fatores que pesaram um pouco para mim retornar. Então eu tive que rodar bastante, tive que ter bastante oportunidade, tive que jogar bastante, tive que jogar, igual eu disse, em divisões inferiores para criar uma casca, para criar uma experiência, para que eu pudesse, né, ter uma sequência de jogos e talvez umas ligas maiores no Brasil, uma Série B, uma Série A, talvez, e até mesmo para fora do país. É o que pegou agora, porque realmente uma coisa que mais vejo é o cara sai do Brasil para conseguir jogar. É mais curioso, né? O Brasil tem tanto jogo, mas são raríssimos jogadores que acabam tendo a sequência de jogo. E, por exemplo, tua temporada aí tende a ser, acho que você vai mais jogar um ano, né? É, exatamente. Como eu estava dizendo, eu não sou um atleta que nos outros clubes que passei tenho tantas minutagens, tantos jogos. Aqui realmente é um clube onde eu estou tendo mais oportunidade. Ano passado e esse ano, o final do ano passado e esse ano para mim tem sido os melhores anos da minha carreira, em termos de minutagem de jogo, que eu me sinto bem, me sinto à vontade, porque os outros anos não tive tanta oportunidade, então foi um pouco difícil abrir mercado, né? Querendo ou não, você precisa mostrar o seu potencial, você precisa jogar para aparecer outras situações, né? E, cara, o final do ano passado para mim no Operário de Ponta Grossa foi muito bom, apesar do time ter caído, mas para mim foi muito bom. Aí culminou nessa oportunidade, nessa porta aberta aqui para a Coreia e conversei com a minha esposa e disse, ó, vamos encarar porque é algo que pode mudar a nossa vida. É uma porta que é difícil ser aberta, é um país extremamente difícil de entrar, né? E que se der certo, a gente mantém lá, a gente consegue, né, fazer o nosso pé de meia, a gente vive em paz, a gente tem segurança, a gente tem tranquilidade para viver, para trabalhar, né? E é isso. Pô, verdade, né? Que eu nem lembrava da queda do Operário, que já tá tão acostumado com o Operário encher o saco na Série B. Ou seja, o que mostra como os caras estão de olho, porque, pô, você falou, você consegue se destacar, mas nem todo mundo vai olhar com o time caindo. Os Exatamente. caras viram, né? No meu caso, eu vejo que só pode ser Deus mesmo, porque eu joguei muito pouco no Operário, tive poucas oportunidades, mais na reta final e tive uma lesão que me afastou e voltei só na reta final, já estava já ali na degola para cair. E geralmente é o que você disse, ó, os outros times olham, mas o Operário, o fulano tá lá, o time caiu. E daí para contratar, pô, praticamente só um milagre de Deus mesmo, ou, pô, algo, seu empresário, pô, tem contatos e consegue fazer algo bom para você, sempre tem ajuda deles, né? E cara, no meu caso foi muito a mão de Deus, porque se olhar, pô, poucos jogos, poucos gols e time rebaixado, foi algo para mim assim mesmo, teoricamente no futebol um milagre, porque para estar aqui na Coreia, o cara precisa ralar muito no Brasil. Então, como eu sei que você é muito grato, pô, já ralou um monte, que você aí, o Gabriel, dei muito certo aí.
É que eu falo, eu não posso torcer para ninguém, tem tanto brasileiro, tô falando com tanto. Só vou torcer contra o Guinchon, só, Samu, porque realmente é o tipo que não vai ter como, porque. Mas eu torço pelo sucesso de todo mundo, que realmente dá para aparecer, dá para mostrar o valor. E é engraçado que realmente dando essa entrega, normalmente, que nem eu falei, jogador de uma idade que não é tão novo, que não chegou com 20 anos, que nem foi o teu caso do Japão, costuma ficar muito tempo. Então costumam dar essa chance, porque o que faz também ser difícil de entrar, né? Que nem você falou. O pessoal sabe que a coisa é boa, funciona, também ninguém quer sair, né? Exatamente. Cara, eu falo para todo mundo que pergunta como é que é a realidade aqui. Eu falo que é algo muito diferente do que a gente está acostumado. Primeira vez também que eu trouxe minha esposa para um lugar de outro país e, cara, ela anda na rua sozinha, faz vídeos, anda com o celular na mão, a segurança que ela tem de ir e vir, de poder fazer o que ela quiser, né? E, cara, dar esse conforto para ela e para as pessoas que estão ao nosso redor, poder viver algo diferente, poder viver algo, né, que você tem paz para trabalhar, que você é muito difícil, todo dia você tem que, pô, treinar muito, sim, mas é algo que a gente escolheu fazer, né? Algo que a gente escolheu lá no começo para trilhar e a gente tem que viver, a nossa vida é isso. Então, para a gente estar num lugar, chegar tão longe assim, igual na Coreia aqui, para mim, cara, é gratificante. E falar para você mesmo, continua torcendo contra o Guinchon, porque o time É o deles time mais é chato ainda, bom. tá? Tipo, É, exército, cara, os caras não tomam eu acho gol que e eles são. devem treinar muito, viu? Não, quando eles estavam. Quando eles eram Sanju Samu ainda, que eles mudaram de cidade, pô, não dá pra fazer gol nos caras, não. Os caras se entregavam de tal forma que era um negócio assim. O time deles é o time que mais tem posse e toque de bola assim que a gente enfrentou. Acho que é um dos times mais bem treinados que tem na K2. É algo surreal. Então, só caiu porque mudou de cidade, mas realmente tipo, é um time que pode contratar qualquer cara, porque todo mundo na lista, então todo mundo é do exército, ele chama qualquer um. Então, Exatamente, exatamente. é bem curioso, coisa que no Brasil a gente não passa um negócio na cabeça disso, mas Uhum. acaba tendo. E o que é ruim é que é mais um time para pegar essa vaga, então fica mais competitivo ainda, e ele tá na disputa, né? Eles sempre estão na disputa. Eles estavam na K1 ano passado e eles pegam os melhores jogadores dos times grandes da Coreia. Então, você já vê o nível do time que eles montam. Inclusive, tem um jogador no nosso time que ele tentou fazer teste esse ano, ele fez teste lá esse ano, mas ele não passou. Pra você ver o nível de exigência. Então, ele vai ter que servir ano que vem. Entendeu? Ele vai ter que servir 2 Se ele anos jogasse e lá, ele já contaria como serviço militar. isso, daí você já serve, entendeu? Pô, Você além de serve ter mais um jogando. estímulo pro cara querer jogar lá logo, né? Exatamente, porque daí você fica livre do serviço militar obrigatório, Pô, teoricamente, você né? joga num time bom, você fica livre do serviço militar, pô. É, Aí por isso que vai mais gente ainda, então, né? exatamente. Daí, tipo, a única coisa ruim do Guinchon é que você vai receber pouco, né? Você não vai receber o salário que você Deve ser até que nem recebia. os outros, sim. Então é padronizado, é um salário padronizado que eles recebem, mas pelo menos tá jogando, né? Pô, é muito curioso, né? Coisa que tem muito na Ásia. Tem o time da polícia, o time de não sei o que lá. Tipo, Isso. Japão não tem. Acho que é um dos Não raros que tem. não tem, né? Mas os outros, é tudo nome. Japão costuma ser clube de empresa, né? Já tem um monte de Exatamente. coisa e acaba montando. Mas o resto do mundo, o resto da Ásia, eu já falei com um time da jogador que joga no time da polícia de Bangladesh, acho que joga no da Marinha da Tailândia. Tem o time do Exército na Coreia, que dá um belo trabalho, mas, pô, tá na torcida por vocês. Pô, muito obrigado. Agradeço pela torcida, pela oportunidade, pelo bate-papo de qualidade que a gente teve. O que eu falei, vai durar X minutos, sempre extrapola porque eu acabo me empolgando. Não, Mas acho que acabou imagina, sendo não tem bom para um problema. primeiro papo, pelo menos que fala porta Claro, aberta para o segundo aqui, hein, cara. com certeza. Igual eu disse, muito obrigado pela essa oportunidade. Muito feliz de poder compartilhar um pouco da minha história e te conhecer também, conhecer o seu trabalho, conhecer o trabalho do canal. É recente, mas eu espero que daqui para frente só cresça. Já tem crescido, não é um canal massificado, justamente o contrário, eu chamo de outra liga para dar visibilidade a outros, então não é o mais comum, mas acho que acaba sendo útil para todo mundo e com isso acaba crescendo. Então, fico Exatamente. feliz de falar contigo, mais um jogador do Bution,
E, pô, convite aberto pro segundo papo, cara. Obrigado, Jorge. Deus abençoe sua vida e seu trabalho e que o seu trabalho possa crescer cada vez mais e torcida aí pela Ponte Preta. Eu vou, rapaz, tô torcendo para não cair, porque, pelo amor de Deus, tá. Nossa senhora. Não falemos de Ponte Preta. Beleza. Passar um fim de semana tranquilo. É isso aí. Valeu, Calil. Um grande abraço. Valeu, obrigado, irmão. Valeu, bom dia para você. Valeu. Eu também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.